Olá, amigas, amigos, boa noite para quem está chegando. Nós estamos começando a nossa atividade. Estamos aí aguardando, né, avisar que nós estamos aqui ao vivo. Então, enquanto isso, eu estou deixando aqui um recadinho para todo mundo. Só um instantinho, nós estamos aqui. Vamos cumprimentar todo mundo. Estamos fixando aí o nosso curso. Boa noite a todos. Vamos lá, vendo. Boa noite, Jaqueline, hipnoterapeuta. Seja bem-vindo. Boa noite, Dulce. Toastes Alfinito, a Ana Lúcia. Boa noite, Raimundo Maia, Baú, grande amigo. Boa noite, Vera Gonçalves, companheira aí de toda terça-feira. Elisa Vaguti, Silvana Soares. Boa noite, Patrícia Mazzoni, Deise Rego Oliveira, Resque Reformes, Cantinho, Daquel, Solange Taíra. Boa noite, Andréia Campos. Nós estamos aí começando a nossa conversa de toda terça-feira. E hoje vamos falar sobre algumas perguntas que os pais certamente gostariam de fazer sobre os seus filhos. Então, se vocês são pais, fiquem aí conosco no Instagram durante essa conversa. Se você tem parentes, amigos que são pais e querem entender um pouquinho mais sobre os seus filhos, o comportamento dos pais com os filhos, o que a gente pode fazer para ajudar aos filhos, né? Nós pedimos a você que, né, passem o contato nesse instante para, né, essas pessoas, para que elas possam participar conosco. Boa noite, Marilene Correia, Elvira Bento, boa noite, Ana Lídia Mafra, boa noite, Jonathan Almeida. Sejam bem-vindos, que a gente possa estar aí juntos conversando sobre esse tema tão importante. Então, desde já lembrar a todos que essa live não vai ficar gravada no Instagram. Ela está sendo gravada, vai ser editada pela equipe e ser colocada no nosso canal de YouTube. Então, se você não conhece o meu canal, Dr. Roberto Lúcio, né, um canal de saúde mental e espiritualidade, acesse ao canal, se inscreva se você ainda não é inscrito. Isso é importante para as pessoas entenderem que o tema é procurado, para que ele possa ser divulgado, para que as pessoas possam conhecer os nossos temas. E marquem lá as notificações no sininho, porque todas as semanas nós temos alguma coisa nova. Boa noite, Jonatas. Boa noite, Rogério Braga.
Vamos começar então a nossa conversa sobre alguns assuntos vinculados às questões que pais sempre me trazem nas consultas, nos consultórios ou nas atividades, nas minhas palestras, nos meus workshops sobre educação de pais, educação de filhos, relacionamento familiar. Então, nós estamos trazendo aqui esses assuntos para a gente conversar, né? Certamente que nós não tenhamos condições de conversar sobre muitas perguntas e desde já nós avisamos para vocês que aqueles que tiverem interessados em fazerem perguntas sobre o tema, né, elas poderão ser colocadas durante a semana. Nós vamos estar postando, porque na próxima semana eu vou estar falando, só respondendo perguntas que as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, na nossa live, têm interesse de trazer. Então, a semana que vem, nós vamos estar abertos à interação das pessoas, vamos responder perguntas daqueles que estão ao vivo, daqueles que colocaram nas caixinhas durante a semana, né? Para que a gente possa estar conversando sobre esse tema, né, que está tão ligado ao evento que nós vamos realizar nos dias 17 e 18 de junho aqui em Belo Horizonte. É um evento presencial porque é uma atividade vivencial, né? Ela não é um curso. Eu não vou estar dando um curso para pais. Eu vou estar auxiliando os pais a compreenderem as suas dificuldades e a se munirem de ferramentas para melhor lidar com os seus filhos. Então, as perguntas que eu escolhi agora são perguntas que sempre são trazidas para que eu possa responder. Então, para quem está entrando, são perguntas que eu recebo no consultório, nos cursos, nos workshops que eu faço, né, sobre educação, sobre relacionamento de casais, sobre relacionamento familiar. Tá bom? A primeira pergunta, né, que é uma pergunta muito comum, é como, né, saber que um filho possa ter um transtorno mental. A primeira coisa que é importante a gente lembrar nesse contexto é que muitas vezes, por preconceito, né, as pessoas nem conseguem fazer essa pergunta. Tem muitos pais que têm imensa dificuldade em observar os seus filhos para um possível tratamento, né? Ou de aceitarem que estão vendo alguma coisa acontecendo na vida deles e que essa situação precisa de uma assistência especializada. Lembrando, né, que a gente está usando o termo transtorno mental e ele fica, de alguma forma, muito generalizado. Porque no campo da psiquiatria infantil, né, na infância e adolescência, nós temos, né, os transtornos de desenvolvimento,
nós temos os transtornos mentais, nós temos os transtornos de personalidade, nós temos os transtornos de conduta e temos os transtornos de relacionamento. Então, são inúmeras facetas, alguns são realmente doenças que precisam utilizar de medicamento, outras situações precisam de uma psicoterapia, de uma assistência multiprofissional para que se tenha um resultado adequado nesse contexto. Mas algumas áreas do comportamento, da expressão emocional da criança e do adolescente, elas podem e deveriam ser observadas pelos pais, muitas vezes são identificadas por outras pessoas ou pela escola, e isto exige que os pais busquem uma ajuda de tal forma que a criança ou adolescente possam ter alívio dessa sintomatologia ou desses sinais e comportamentos e que o ambiente familiar seja um ambiente o mais saudável possível, capacitando criança, adolescente e adultos a uma vida mais feliz, mais harmônica, na verdade. Hoje, esse rol de sintomas e sinais é muito grande. Mas nós vamos tentar aqui resumir para trazer para os pais, quem está nos acompanhando, alguns desses sintomas de forma mais resumida para se pensar. Há algumas décadas, a depressão passou a ser uma preocupação na juventude e também na infância. Mas, com a pandemia, e nesse pós-pandemia, os sintomas depressivos, eles se acentuaram. Então, nós temos aí tristeza, a falta de interesse, a queixa excessiva de cansaço, ideias de ruína, pensamentos ruins, pessimistas, não querer relacionamento social, querer ficar fechado no quarto. Isso pode não ser depressão, mas de qualquer forma exige uma avaliação. E nós temos, entre os sintomas depressivos, alterações do sono, nós temos alteração do apetite, nós vamos ver aí a queda do rendimento na escola, crises de choro frequentes e ideias e comportamentos suicidas. Nós temos também os sintomas ansiosos, que a gente vai ver a criança inquieta, irritada. Nós vamos ver as crianças muito preocupadas com determinadas situações de escola, com o que tem que estar fazendo, isso causando sofrimento, taquicardia, disparar o coração, mãos frias,
queixa de dor no peito, falta de ar, tremores e alterações de sono e de apetite que nós já falamos, medo, né, os ataques de pânico, né, que estão cada vez mais constantes. Entre os sintomas ansiosos, nós temos os rituais, né, e as obsessões nos transtornos obsessivos compulsivos. Os rituais são os comportamentos que o leigo chama de mania, embora mania em psiquiatria tenha a ver com as alterações do humor, a euforia, mas mania para o leigo são esses rituais, essas compulsões que as pessoas têm e que, às vezes, desde pequeno, a criança apresenta rituais de limpeza, de ordenação dos objetos, né, de contagem das coisas, e isso prejudica a vida da criatura, ela não consegue caminhar, estudar, ela foge de sair do ambiente dela por medo dessa observação. Nós temos, né, aquilo que em psiquiatria são chamados de transtornos disruptivos do humor, né, que são a impulsividade, a explosividade, né, crianças com extrema dificuldade de aceitar a frustração e que diante da frustração gritam, choram, agridem as pessoas, né? E isso acontece abruptamente e a pessoa, né, a criança, o adolescente não tem um controle sobre isso e é um fenômeno que leva a muitas dificuldades dentro do ambiente familiar. Nós temos os déficits de atenção, né, principalmente em crianças a partir do terceiro ano de vida, a gente consegue começar a perceber isso, e isso fica muito mais claro na escola, em que ele não consegue focar, mas desde pequenininho, aquela criança inquieta, aquela criança que não consegue parar para acompanhar uma musiquinha, ver um filminho, acompanhar a leitura de um livrinho, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo e não completa nenhuma dessas condições. Nós temos aí, né, a hiperatividade, né, que é essa inquietação toda, que às vezes não é acompanhada pelo déficit de atenção, mas geralmente a hiperatividade aparece em quem tem o déficit de atenção porque ele não dá conta de focar uma coisa especificamente, a não ser que aquilo seja de muito interesse na vida dele. Esses dois quadros, eles prejudicam o rendimento escolar, muitas vezes pelas dificuldades de aprendizado escolar. Isso é até confundido como um déficit intelectivo, que não está necessariamente presente nesses quadros. Outra situação importante de ser refletida são os déficits de linguagem, né? Os déficits de desenvolvimento, né? Criança que demora a sentar-se, a andar, a falar, a controlar os esfíncteres, fazer as coisas que normalmente outras crianças na mesma faixa conseguem fazer. Isso pode ser um transtorno de desenvolvimento e é necessário se observar, né?
nós vamos ver esses quadros nos déficits intelectivos. Alguns desses sintomas são muito presentes no transtorno do espectro autista, né? Crianças que passam por traumas, por abusos, que convivem com violência no lar, que passam por acidentes, que convivem com a separação deles dos pais, ou de um dos pais na separação do casal, que vivem a separação, às vezes conviveram com os avós, com alguém muito próximo que tomou um espaço importante na vida dele e que essa pessoa às vezes tem que ir embora ou acontece a morte, né, e tem que viver essa separação. Então, isto, né, está relacionado a muitos transtornos na área mental e na presença, na história dessas crianças e adolescentes, desses fatores. É importante que eles sejam avaliados, né? Um outro fator muito importante, né, que pode estar relacionado, são crianças que discutem, brigam, importunam constantemente todas as pessoas que estão ao seu redor. Essas crianças que recusam aceitar limites, essas crianças que incomodam o tempo todo, que não param o tempo todo e que brigam com as pessoas e que discutem porque não aceitam o que lhes é trazido. Isto necessita ser avaliado. Crianças que apresentam tiques múltiplos, né? Piscar os olhos, que fazem certos movimentos involuntários na face, com o corpo, né? Comportamentos às vezes bruscos, crianças que de repente e sem motivo aparente soltam gritos, soltam palavrões. Nós temos quadros, né, neuropsiquiátricos, a síndrome de Tourette, ela tem essas características, então é preciso passar por um profissional, é preciso uma avaliação adequada, né, para que essas pessoas possam, na verdade, serem avaliadas e serem tratadas, sejam elas crianças ou adolescentes. Nós estamos vendo aí, né, muitas pessoas entrando, né? Sejam bem-vindas. Nós estamos aí falando sobre perguntas que pais gostariam de fazer sobre os seus filhos, que são perguntas muito comuns na nossa atividade profissional, que a gente está trazendo hoje como um preâmbulo para a nossa conversa da semana que vem, quando nós vamos estar fazendo uma live só de perguntas e respostas que as pessoas nos fizerem através das nossas redes sociais ou ao vivo na nossa live da próxima semana. Uma outra pergunta que me fizeram algumas vezes em seminários que eu estava fazendo sobre relacionamento familiar, sobre educação das famílias, do ponto de vista do trabalho com crianças e adolescentes, qual seria a maior dificuldade para lidar com eles? O que normalmente
né, as pessoas que estudam e acompanham todo esse processo levantam que é o mais difícil de se viver nesse contexto. Essa resposta, num primeiro momento, ela é muito simples e fácil, né? O transcorrer da conversa sobre ela é que é muito difícil. Porque a maior dificuldade que a gente vê pais e educadores terem com crianças e adolescentes é dar limites. Dar limite é o maior desafio que os pais e educadores enfrentam diante das crianças e dos adolescentes. É uma questão bem vinculada com os limites, né, e que é muito importante, é que eles deveriam acontecer, né, começar o mais precocemente. Nós temos que entender, né, que uma das grandes características do processo educacional é dar limites. E há um relato que fazem, né, e eu já ouvi diversas vezes, mas não tenho uma referência correta, mas independente de ser uma verdade histórica, ele tem um sentido muito importante para o aprendizado. Diriam que né, os pais procuraram, em certo momento, Pestalozzi, que é uma das figuras da área da pedagogia mais importante na história, e eles estavam grávidos e eles perguntam, né, a mãe pergunta a ele, quando ela deveria começar a se preocupar com o processo da educação do seu filho. E ele pergunta quanto tempo que ela estava grávida, e ela diz que estava 6 meses, e ele fala, você está atrasada 6 meses. O processo de educação, ele tem que ser o mais precoce possível. Dentro de alguns aspectos sobre isso, porque o nosso tempo não cabe da gente falar sobre tudo, né? Nós vamos conversar muito bem sobre isso na jornada da arte de acolher, né? De acolher, que é esse evento que nós vamos realizar em junho, presencial aqui em Belo Horizonte. A gente gostaria de começar lembrando o seguinte. Se você quer ensinar limites para os seus filhos, não dê e não faça tudo o que o seu filho quer. Nós devemos, desde a mais tenra idade, ensinar os nossos filhos que todos nós temos limite, que nós não podemos ter tudo e que as pessoas não podem, às vezes não querem e às vezes não devem fazer tudo o que nós queremos, independente da idade. Para quem já me conhece, né, eu tenho 43 anos de trabalho com saúde mental
e eu comecei durante muitos anos, né, eu dediquei principalmente à área da infância e da adolescência, e tenho 40 anos de casado. Então, dentro da minha experiência, quando as pessoas me perguntam sobre como a gente fazer, eu falo muito quando os meus pacientes que estão casando, que vão engravidar ou que estão grávidos, me perguntam de um conselho que eu daria sobre isso. E eu falo assim, olha, dê aos seus filhos um pouco menos ou menos daquilo que você pode, na realidade, dar. Para que eles aprendam com uma coisa que é real, que é a falta. Né? Nós temos, né, que aprender que nós temos limites. E principalmente nas questões materiais, a gente não deve dar tudo e a gente não deve fazer tudo o que eles querem. Dar limites não vai significar que você não vai ter problemas com o processo educacional, com o desenvolvimento dos seus filhos. Não é isso que a gente quer dizer. O que a gente quer dizer é que essa postura, ela certamente vai reduzir muitas das dificuldades que se convive com essa situação. Nós estamos numa sociedade em que os pais têm se tornado muito permissivos, que por N situações que não cabem agora, que os pais dão aos filhos mais do que eles precisam em determinado momento. Né? E quando, né, a gente faz isso, o que a gente está dizendo para eles é que a gente tem obrigação de dar e atendê-los a todo tempo e momento. E nós temos os nossos limites. Não só os limites materiais, mas os nossos limites intelectuais, os nossos limites financeiros, emocionais, e a gente não vai poder satisfazer com tudo. Dar limite não é ser autoritário no sentido de autoritarismo, mas no sentido de autoridade, né? Sim, é ter autoridade, mas não ser ditador, porque isso não resolve. Dar limites não significa gritar, né? Dar limites deve ser uma coisa que acontece sem ser agressivo, que deve ser feita de forma sincera, amorosa, autêntica. O processo de dar limites deve ser iniciado sempre com uma boa conversa. Dar limites para adolescentes exige diálogo e exige fundamentação. Às vezes, em determinado momento com as crianças menores, isso não é o importante naquele momento, né? Porque às vezes eles não têm nem clareza conforme a fundamentação. Mas não tem jeito de dar limites e ser aceito esses limites com os adolescentes sem que eles participem e sem que eles recebam uma explicação clara e objetiva dessa situação. Muitas vezes, quando damos limite, os filhos começam a se queixar, principalmente já maiorzinhos, dos nãos que recebem. E nesse processo,
é importante aos pais e educadores que mostrem os sims que eles recebem quando eles recebem um não. Às vezes ele tem um não, mas ele tem inúmeros sims que ele esquece. Que ele recebe muitas coisas e os limites são menos do que aquilo que às vezes ele está recebendo na vida. Mas para a gente dar limites aos filhos, né, a gente precisa ter segurança do que a gente quer. Né? É um processo difícil, né? E é um tema extenso, né? Ele cabe numa aula inteira, só falando sobre ele, né? Mas nós gostaríamos de lembrar, né, que há algumas condições que pais e educadores precisam para que os limites sejam claros e que eles possam caminhar. Primeiro, autocontrole. Perder o controle nessa atividade educacional é perder o espaço, o tempo, o momento educacional que você estaria criando. Ter paciência e não desistir, porque você vai ter que repetir esse processo inúmeras vezes. Uma outra pergunta que os pais nos trazem, né, é o que permitir ou o que proibir. Né? Uma pergunta: o que eu posso permitir para um filho? O que eu devo proibir para um filho? Primeiro, é importante lembrar que esse processo de permissão e proibição, ele está ligado a inúmeros fatores. E um desses fatores é a faixa etária dos seus filhos. O que eu vou permitir, o que eu vou proibir para uma criança de 2 anos e para um jovem de 16 são coisas bastante diferentes. Então, para se permitir ou proibir qualquer coisa, a gente precisa ter um tempo, um momento, e quando é um casal, né, discutir, no sentido de conversar, de trocar ideias, né, para uma análise cuidadosa, para atitudes prudentes, para que as nossas ações sejam justas e, mais do que isso, elas tenham uma necessidade real. E por que eu estou falando em uma necessidade real? Porque uma primeira resposta a essa pergunta, o que permitir ou proibir, é nunca proibir por proibir. Isto não é justo, isso não é prudente, isso muitas vezes está comprometido com as minhas dificuldades de pai, de mãe, né, de cuidadores, de educadores, e não com as questões reais dos filhos e educandos que precisam dessa atitude. Então, aí eu proibi porque eu quero.
será que é isso que deve acontecer? Né? Então, o que eu devo proibir? A gente deve proibir aquilo que possa causar danos reais. Por que eu estou falando danos reais? Porque eu vejo constantemente pais, avós, familiares, né, fazendo proibições por danos imaginários. Não é porque eu não tenho que pensar no que pode acontecer, não é isso, não. Mas eu crio, né, situações em que eu vou imprimir limites na vida da criatura num processo de protecionismo tão grande que a única coisa que eu vou conseguir é infantilizar um jovem, um adulto que recebeu essa atitude protecionista o tempo todo. Ou o outro lado da situação, onde que pais permitem tudo, né? E não havendo nenhum limite, né, eles passam a ter comportamentos onde os danos reais eram claros e que eles não foram evitados, que eles não foram trabalhados pela família. Então, eu não tenho que proibir uma criança de fazer determinados movimentos por causa dos meus medos, simplesmente. Eu comento e divido com as pessoas uma experiência pessoal, né, que eu acho de muito valor na minha luta de aprender a educar os filhos, e eu sei que houveram falhas, né, como em todos os casos, né, mas eu sou uma pessoa que a vida inteira tive muito medo de altura. Os meus medos de altura reduziram bastante na minha caminhada após ter me submetido a terapias regressivas, né, de vivências passadas. Mas eu trabalhei a vida inteira para não passar para os meus filhos os meus medos de altura. Enfrentando, inclusive, coisas que, para os meus medos, eram muito difíceis, como ir para a roda gigante com criança, vê-los subindo para descer em tobogã, irem para a montanha russa, pequenos, evitando de qualquer jeito que os meus medos passassem para eles. Porque são os meus medos que eu convivo com eles. Aqueles brinquedos podem ter perigo, mas geralmente a segurança é grande. A maior parte dos parques, as coisas, não tem acidentes todos os dias. Eles existem, mas esse acidente pode acontecer em qualquer lugar, na nossa casa, a gente presente, uma criança ter um acidente grave, não é por descuido. Então, nós temos que ter esse cuidado de não colocar os nossos imaginários nesse contexto. Para um trabalho educacional adequado, né, os pais devem estar sintonizados.
entre eles, para que um respeite, né, a postura do outro, para que os dois tomem atitudes coerentes para um e para o outro. Os pais devem procurar instituições escolares sempre que possível, dentro da estrutura social do nosso país, às vezes é difícil, que sejam condizentes com o processo educacional que eles dão. E aí, quando eu estou falando, é de processo educacional. Eu não estou falando de conteúdo escolar, né? Porque eu posso até não concordar com o conteúdo escolar e não levar meu filho para a escola, porque ali ensina algo que eu não quero. Isso é uma escolha dos pais. Eu acho que tem outras maneiras de se lidar com isso, mas tem pais que têm os seus limites e não dão conta de lidar com essa situação, né? E às vezes você tem vantagens numa escola e coisas que a escola tem que no primeiro momento não te interessariam, né? Mas o que eu estou falando é de valores, né? Valores éticos, honestidade, né? Posturas de educação, vários outros elementos que a gente precisa, na verdade, né, entender dentro desse contexto, né? Os pais, para proibirem as coisas, eles precisam estar sintonizados também com vivências e comportamentos sociais atualizados. Um exemplo é: o meu filho não pode chegar em casa numa festa depois de meia-noite. Um menino que vai para uma festa de 15 anos. Na nossa sociedade atualmente, a festa começa depois das 10. À meia-noite, as pessoas vão dançar a valsa, né? Que sentido tem que ele tem que sair à meia-noite, né? E que dano real? Ah, porque eu vou ficar cansado. Eu sou pai, eu não tenho que ir a todas as festas que meu filho quer ir, mas eu tenho que ter bom senso no que eu não proibir nesse contexto, né? E existem algumas exigências básicas que elas não deveriam ser nunca esquecidas, né? Estudar, ensinar o jovem a buscar uma profissão, a valorizar o trabalho e a buscar o trabalho como um instrumento de crescimento, um instrumento de aprimoramento deles em todo o contexto, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E serem honestos, né? Cumprirem os seus deveres e viverem os seus direitos sociais de uma maneira adequada, respeitando o outro, né, dentro dos direitos e deveres que o outro também tem. Isso é um papel e um fenômeno muito importante dentro desse contexto. Uma outra pergunta, né, que eu recebo, eu coloco muito os exemplos das perguntas que eu recebo nos seminários, porque são muitos pais e a gente sempre tem momentos de perguntas e respostas e elas constantemente chegam a gente, é como os pais podem auxiliar os filhos se amadurecerem. Essa pergunta, ela é fundamental. Talvez seja preocupado com essa pergunta que eu estruturei a jornada na arte de acolher, né?
que é esse evento para quem quer ajudar os filhos, né? Porque um grande objetivo desse trabalho é vencer os desafios da educação, da presença dos transtornos na vida dessas crianças e da família, para que eles amadureçam, para que eles se tornem adultos mais capazes, com maior autonomia, com ética dentro da sua vida, uma coisa que falta tanto hoje na nossa sociedade, né? Com mais cuidado com eles próprios e com os outros e com o planeta, com toda a situação necessária. Então, essa pergunta, eu me lembro que a primeira vez que eu recebi alguém me perguntando sobre isso era uma avó, né? E ela estava preocupada porque ela criava 2 netos pequenos, porque a mãe tinha falecido, o pai trabalhava o dia todo e dentro da condição social ela tinha assumido, né, os 2 netinhos, um estava acho que com 3 anos e o outro um pouco mais velho, e ela me perguntou o que eu, embora eu criei meus filhos e acho que eu errei muito, essa era a pergunta dela, o que eu posso fazer para educar os meus netos para que eles sejam adultos mais maduros. Então, a primeira coisa que a gente pode lembrar nesse contexto é fazer com que os nossos filhos, desde pequenos, os nossos educandos na escola, eles tenham direitos e deveres. Porque a relação social, ela envolve, antes e acima de tudo, né, direitos e deveres. Esses direitos e deveres, eles são apresentados ou adquiridos conforme a idade e as posturas que as pessoas vão tomando. E isso é em todo um contexto social. Não é só das crianças e dos jovens, né? A gente tem os nossos direitos se nós cumprimos os nossos deveres, né? E é quem tem o cumprimento dos deveres, que é responsável por aquilo que ele faz, é que tem mais liberdade social. Então, essa é a primeira coisa no processo de amadurecimento. Depois, estabelecer progressivamente mais e novas tarefas, mostrando o que é responsabilidade. Então, a criança deve começar guardando os brinquedos, logo que possível, ajudando a arrumar o quarto, logo que possível, ajudar a lavar algum talher, fazer alguma outra atividade em casa, mas ao mesmo tempo que ela recebe novas responsabilidades, deve ser mostrado porque ela está mais madura, ela está mais competente e a partir daí ela também está recebendo mais condições para se sentir um pouco mais autônoma até que essa autonomia aconteça verdadeiramente, né, na idade adulta e com um desenvolvimento de inúmeras potencialidades dessa criatura. Então, isso é importante,
né? É muito importante nesse contexto. Essas regras da casa, elas devem ser democráticas, justas. Nós estávamos falando disso quando falava de limites, falando de poder, né? Então, para que eles amadureçam, eles têm que terem limites sempre que necessários, sempre que haja danos reais na vida dessa criatura. A gente deve também, para o amadurecimento, liberar com a idade, né, cada vez mais tarefas que são próprias para a criatura. Então, a partir do momento, por exemplo, dar uma mesada para que ele possa aprender a cuidar do dinheiro, dos valores econômicos, né? Definir, né, que esse dinheiro ele tem o objetivo de atender aquilo que ele gosta. E se ele não souber controlar, ele vai passar um período do mês sem ter coisas. Se ele quer coisas que ultrapassam o valor, ele vai ter que saber regrar, juntar para adquirir. Isso leva a um amadurecimento, né? Tornar as crianças maiores e principalmente os adolescentes e jovens coparticipantes das decisões da família, né? Se a gente quer que os filhos amadureçam, nós temos que mostrar para eles que eles têm uma importância social, que eles têm que participarem dessa estrutura e que eles têm que ter fundamentação para falar dessas coisas. Então a gente tem que aprender a ouvir e aprender a permitir que eles participem nas decisões. Por exemplo, na dispensa de um empregado dentro de casa. O que eles acham, como é que eles veem, o que acontece, né? Às vezes um filho vai te mostrar um ângulo que você não estava vendo e não estava percebendo. Uma outra questão que amadurece profundamente é envolvê-los em ações sociais, em atividades voluntárias que os pais participem. Olha que eu estou falando da participação dos pais, para que eu possa propor aos meus filhos, para que eles se engajem socialmente num trabalho, para que eles façam atividades voluntárias, eu também tenho que participar. Porque senão eu estou mostrando uma falta de amadurecimento da minha própria pessoa. É importante que os filhos ajudem, entendam as questões da miséria social, das necessidades de amparo, de respeito, de posturas de defesa da pessoa humana, de defesa da natureza, todo esse contexto, né, de cuidado com todo esse processo, né? Então, esses são alguns fatores que vão ajudar o seu filho a amadurecer. E isso é muito simples para dizer, mas isso exige determinados comportamentos e determinadas situações que são muito importantes. Uma outra pergunta, né, que nós colocamos aqui, e essa ela não nos chega geralmente desse jeito, né, mas eu achei importante a gente poder conversar pelo menos alguns instantes aqui,
é por que a espiritualidade na família é importante para a vida da criança e do jovem. Aqueles, que estão aqui, certamente a grande maioria já conhece o nosso trabalho, sabem que eu trabalho com saúde mental, instrumentalizado em espiritualidade, não trabalho com religião, eu não estou ensinando religião aos meus pacientes, eu estou trabalhando com valores éticos na busca, da transcendência, de um contato com algo maior do que nós e que faça que a vida seja melhor. E isso hoje já tem evidências clínicas importantes das quais nós vamos falar. Eu acho mesmo, particularmente, que é muito importante que os pais tenham, exerçam e encaminhem os seus filhos para uma prática religiosa. A grande maioria dos jovens e algumas crianças que eu recebi nesses últimos anos aí com a pandemia e pós-pandemia, com ideias de autoextermínio, quase a totalidade deles não acreditam em Deus, não acreditam em religião e alguns deles não receberam princípios religiosos dentro do seu lar. Não é que religião é panaceia, que a religiosidade vai resolver tudo, Não é isso, mas é um fator bastante importante. E entre esses fatores, eu vou apresentar fatores que têm evidências clínicas, ou seja, que essa presença é importante para a questão da saúde, principalmente da saúde mental. Primeiro, a espiritualidade é importante porque ela facilita a presença de um sentido e de um propósito para a vida. Todos nós precisamos de um sentido e um propósito para a vida. Viktor Frankl, no livro O Sentido da Vida, Viktor Frankl foi um judeu, que foi levado para Auschwitz, um médico, e ele passou vários anos em campo de concentração. Quando saiu de lá, ele estava numa condição física degradante, embora ele viveu muitos anos lá dentro, trabalhando como médico, mas quase numa postura de escravidão, de se fazer para atender as pessoas que estavam ali, para que elas se mantivessem como instrumento de trabalho. E ele observou dentro do campo que as pessoas que viviam mais tempo ou que sobreviveram a todo esse processo de holocausto que o nazismo e o fascismo italiano construíram, elas viveram isso porque elas tinham algum sentido para a vida. Elas tinham um propósito. E a religiosidade e a espiritualidade facilita a criatura humana achar um propósito e um sentido para a vida.
Um outro fator importante é que aqueles que estudam a questão da religiosidade, né, ou seja, das pessoas que praticam as suas religiões, não aquelas que só têm o rótulo religioso, é que as religiões elas proporcionam para os indivíduos uma hierarquia social e ela traz para as pessoas, né, um código de direitos e deveres que servem de referência na vida do indivíduo. Então, ter referências, principalmente referências positivas, é fundamental para a saúde. E quem tem referências negativas, às vezes se constrói numa estrutura emocional adoecida ou agravam os seus processos de adoecimento mental. Uma outra questão importante, né, é que, na maioria das vezes, né, na grande maioria das vezes, a comunidade religiosa é um ambiente social mais saudável. Então, você vai possibilitar o seu filho a ter uma vivência social mais saudável. Os princípios religiosos, né, e os princípios que estão presentes na espiritualidade, naqueles que buscam a transcendência, mesmo sem uma religião, essas condições auxiliam na qualidade de vida, na saúde, no bem-estar pessoal. Geralmente, a religiosidade propõe menos álcool, menos tabaco, menos droga, mais respeito, dignidade com as pessoas, mais cuidado com a dor do outro. Né? Alguém pode dizer, mas isso na prática não é assim. Mas na maioria das vezes o não é do grau que a gente quer e às vezes a gente critica muito, mas a nossa postura não é diferente. A espiritualidade é importante para a vida das nossas crianças e jovens porque ela dá um efeito positivo contra o abuso de substâncias e contra a dependência química e contra atividades ou atitudes que a gente tem perigosas para a nossa vida. Ela geralmente combate atitudes violentas, maior cuidado com os relacionamentos para nos proteger, para proteger os outros. A espiritualidade e a religiosidade são preditores positivos para evitar ideias e comportamentos suicidas. Só esses dois últimos fatores que eu falei, só eles por si seriam muito importantes para que as pessoas entendessem a importância da espiritualidade para a criança e adolescente. Se eu puder evitar filhos alcoólatras, tabagistas, né? Porque é um dos maiores problemas de saúde pública são essas duas situações. O uso de drogas, poder auxiliar para diminuir as ideias e os comportamentos de autoextermínio, isso já é, para mim, bastante para pensar que a espiritualidade e a religiosidade são fundamentais para a criança e o adolescente. Então, a religiosidade e a espiritualidade melhoram a qualidade de vida
porque elas estimulam comportamentos e condutas mais saudáveis. Essas são algumas perguntas que nos são trazidas constantemente. Se você tem perguntas, fiquem atentos, né? A semana que vem nós vamos ter uma live só para responder perguntas dos nossos seguidores na rede social, daqueles que nos acompanham. Então, nós vamos estar respondendo perguntas, a nossa equipe vai colocar caixinhas diárias para saber o que você quer saber, o que você gostaria de perguntar sobre relacionamento pais e filhos, sobre filhos que são chamados desafios, que são os filhos que vivem transtornos de condutas, transtornos de desenvolvimento, transtornos mentais. Então, se você é pai, educador, se você sabe de pessoas que precisam e gostariam de ter essas informações e muitas vezes não podem pagar um profissional para conversar sobre isso, ou não têm acesso a isso porque a rede pública na área de saúde mental já é muito pobre. Então, na área de saúde mental para a infância e adolescência é muito mais comprometido. Então, esse contexto nós vamos estar falando na nossa próxima terça-feira. E esses temas e outros outras vivências são tópicos da nossa jornada na arte de acolher. Então, se você é pai, educador, trabalha com educação, trabalha com saúde mental, é estudante nessa área, nós vamos fazer um trabalho para compartilhar com as pessoas esses mais de 40 anos trabalhando com saúde mental, esses mais de 40 anos pai, né? Alguém pode falar, mas você tem 40 anos de casado, tem mais de 40 anos de pai? Tenho, né? Eu tenho um filho que é um filho muito especial da vida, que é o meu filho mais velho, que é o meu xará, que chama Roberto, e que está fazendo esse ano 42 anos de idade, né? Nasceu nas minhas mãos e até hoje está aí na nossa vida, né? Com todo o carinho e com todo o carinho dos irmãos, né? Então, eu tive a oportunidade de ter 4 filhos e hoje eu tenho um monte de filhos que eu fui adquirindo nessa caminhada, né? Muito com a ajuda da matriarca da família, que é um colo sempre aberto para receber mais um filho do coração. Então, eu vou estar dividindo essa experiência, né, para que se melhore o acolhimento e se melhore o relacionamento dos pais e filhos e que os ambientes da família sejam mais saudáveis. As informações vocês encontram, está aí fixado no nosso chat, no www.robertolucio.com.br. Lá vocês podem se inscreverem, lá tem o zap da Évila, que coordena a nossa equipe, e ela pode dar todas as orientações e informações que vocês querem sobre o valor do investimento, como isso pode ser pago. O valor é muito abaixo do que vocês gastariam para poder ter todo o trabalho que vai estar acontecendo lá, né? É um investimento que eu tenho certeza, dentro da minha experiência de orientação de pais, vai ser gratificante para todos vocês, como sempre é gratificante para mim, né? Esse investimento pode ser parcelado, não tem
problema nenhum, né? Então, tudo isso é possível, né? Então, nós temos todas as informações no site, vocês vão ver todo o conteúdo. E a semana que vem nós vamos estar aí. Fiquem atentos às nossas redes. Coloquem nas caixinhas as perguntas que vocês gostariam de fazer. Compartilhem com as pessoas para que elas possam também participar e fazer perguntas e estarem conosco na próxima semana. E a próxima semana nós temos surpresas importantes para trazer para vocês, coisas que nós vamos oferecer a todos aqueles que participam conosco, né? Então, isso é de uma maneira muito importante. E lembro, mais uma vez, que essa live não vai ficar gravada no Instagram, mas brevemente ela vai estar no nosso canal, Dr. Roberto Lúcio, que é um canal de saúde mental e espiritualidade, onde nós temos dezenas de palestras sobre temas variados em saúde mental, onde nós temos temas sobre espiritualidade, temas sobre espiritismo também, né? São participações nossas aqui nas lives, nos seminários, nas atividades que nós realizamos aqui e fora do Brasil, né? Então, são oportunidades de vocês conhecerem o nosso trabalho. Quem não conhece o nosso canal, se inscreva. Isso é importante para divulgar os nossos temas e marquem as notificações, porque todas as semanas nós temos alguma novidade. E todos os dias no Instagram nós fazemos uma postagem. E eu gostaria de lembrar, porque muitas vezes as pessoas vão e veem a imagem e a mensagem que está escrita na imagem. Nós temos tido bastante cuidado de todos os dias trazer uma reflexão importante. As redes sociais, elas trazem de tudo, né? E muitas vezes, para atender as pessoas, elas trazem aquilo que interessa no dia a dia das pessoas, dentro do imediatismo, dentro do hedonismo, dentro dessa busca de sucesso desenfreado, de riqueza desenfreada, né, de poder desenfreado. Esse não é o meu objetivo. Eu vim para a rede para trazer o tema, né, da saúde, da espiritualidade, do sagrado, né, que são coisas que fazem parte da minha vida, que mudaram a minha caminhada, que me ajudaram a mudar a caminhada de muitas pessoas e que eu compartilho com as pessoas, né? Então leiam as postagens, às vezes elas são um pouquinho maiores, a gente está tentando aprender numa linguagem das redes hoje, conteúdos mais curtos, mas são preocupações que a gente tem, né? Dentro do nosso site vocês têm informações sobre o meu trabalho, né? Eu sou médico, especializado em psiquiatria, né? Eu exerci durante 15 anos a diretoria clínica e a diretoria médica do Hospital Espírita André Luiz em Belo Horizonte, que é uma referência em saúde mental, não só no nosso estado, mas no Brasil, e que é conhecido e reconhecido em vários países. Muitas pessoas conhecem o nosso trabalho, né? O hospital é visitado, antes da pandemia, recebia visitas de pessoas do mundo inteiro que vinham conhecer o nosso trabalho no hospital, né? Eu sou membro da Associação Médico Espírita do Brasil, onde eu faço exposições, seminários, tenho
livros escritos, né, capítulos de livros que eu escrevi, que eu organizei. Então a gente tem muitos elementos para vocês poderem conhecer a nossa tarefa e a partir desse conhecimento, né, verem a possibilidade do que nós podemos trazer numa tarefa como a jornada na arte de acolher. No mais, boa semana para vocês. Até terça-feira. Um beijo no coração.